Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. Esse livro também foi uma leitura coletiva do Clube das Otárias, link aqui embaixo para você conhecer, tá bom? E eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos do livro, comparando um pouco com alguns aspectos do seriado. Mas antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, que ajuda muito aqui no canal, tá? Então, eu vou dar assim um briefing de como que funciona mais ou menos a história para vocês conhecerem. Se vocês se interessarem, link aqui embaixo para compra na Amazon, tá? Então ali a gente vai ter a história da Camille. Ela é uma mulher que é jornalista. E a gente percebe que ela tem alguns problemas psicológicos. Tanto que a autora diz pra gente que faz mais ou menos 6 meses que ela saiu de uma clínica de reabilitação onde ela ficou há 1 ano. E o chefe dela é o Curry, né? Ele é o editor-chefe ali da onde ela trabalha, que é um jornal de Chicago. O que acontece? Na cidade natal da Camille, que é o Wind Gap, ocorreram 2 fatos. O primeiro é a morte de uma garotinha, onde todos os dentes da boca da garota foram retirados. Ela foi encontrada jogada ali perto de um rio, numa floresta. E o segundo caso, que é o mais recente, é o caso em que uma outra garotinha, ela desapareceu e ninguém sabe aonde ela está. A primeira garotinha é a Anne Nash, que foi a primeira que morreu, e a segunda é a Natalie Nee. Então, o editor, né, dela, que é o Curry, ele chega pra Camille e fala assim: olha, Camille, eu vou te mandar pra sua cidade natal, a gente tá com um custo baixo aqui, e eu acho que vai ser muito legal pra sua carreira você escrever a respeito dessa história, e você já aproveita que ela na sua cidade natal, já fica na casa da sua família lá, que aí reduz os custos aqui. Ela fica apreensiva porque ela não quer voltar à sua cidade natal. E nesse primeiro momento, como leitora, eu tive uma percepção assim do Curry como um cara muito escroto, sabe? Eu não gostei nem um pouco dele. Não gostei de como ele foi escrito e achei assim ele um chefe muito autoritário. Não gostei, simplesmente não gostei dele. Mas enfim, a Camille, ela fala: tudo bem, eu vou pra lá, e ela vai pra sua cidade. Quando ela chega lá, ela não vai nem pra casa dos pais, ela fica no motel. E a gente tem a primeira cena, que eu acho que é muito impactante, pelo menos pra mim, que ela só toma banho em banheira. Então, no hotel que ela fica, que é um hotel bem baratinho, ela entra no box, coloca algumas roupas ali, uns tecidos no ralo, liga o chuveiro e deixa subir. Eu achei extremamente nojenta essa cena de tipo uma mulher, né, nua, sentada num chuveiro de um hotel, nossa, onde passa um monte de gente juntando aquela... Enfim, né? Mas eu acho que essa primeira cena é realmente pra gente entender o quanto, né, a Camille, ela ainda tá sensível, ela ainda tem problemas que ela não resolveu internamente e que a gente vai trabalhar ao longo do livro com uma personagem bastante problemática, tá? Eu acho que esse é um dos primeiros pontos em que a gente tem que ver que o livro, ele retrata a história de uma mulher que tem problemas psicológicos, isso por conta da sua infância, e ela se corta. Então, se você tiver sensibilidade quanto a isso, não veja nem a série e também não acompanhe o livro. Apesar de ela ter saído da reabilitação e ela não se cortar constantemente, ela tem alguns pensamentos a respeito disso no livro e não são pensamentos legais, tanto que eu não me senti bem lendo esse livro, tá? Já no seriado, a gente vai ver essa primeira cena, né, tanto do Curry falando com ela, falando que ela tem que voltar à cidade,
quanto essa cena aí do chuveiro em si não teve, mas eu acho assim que o que mais modifica é esse relacionamento entre o Curry e entre a Camille, porque no livro a primeira cena do Curry com a Camille me fez não gostar dele no livro todo. E apesar de no final do livro ele ser uma pessoa que acolhe muito ela, né, o que ela vai passar ali, o que ela passou naquela cidade ao longo do livro, eu não consegui comprar essa ideia de aquele cara da primeira cena com aquele cara da última cena. Ao contrário disso, no seriado, eu gostei muito do Curry, achei ele um personagem coerente do início ao fim. Então esse é um primeiro ponto onde eu acho que a série foi muito mais feliz do que o livro, né? Então eu gostei muito mais do Curry lá, porque desde o princípio, apesar de ele ser um chefe enfático, né, ele demonstra que ele está interessado não só na matéria, mas também na pessoa que está escrevendo aquela matéria e como que ela está se sentindo. Tanto que ele fala, olha, se você não quiser, tudo bem, não vai. Então, essa primeira mudança entre livro e série me fez gostar muito, né, de como foi construído pra gente receber o final de uma forma melhor. E aí a gente vai acompanhando a história da Camille, então ela, depois desse primeiro momento ali, aí ela já acorda e já começa as suas investigações. Então ela vai pra floresta, onde o pessoal tá procurando, né, a Natalie Nee, que desapareceu, e ali ela tem o primeiro encontro com a sua irmã, que é a Ama, meio que uma, né, não sabe quem é a outra ali, enfim, né, a Ama é uma garota super popular que faz umas piadinhas sem graça. Isso passa na cena, a Camille continua a investigação, ela vai até a delegacia, onde ela conhece o delegado que é o Vickery, e também acaba conhecendo o detetive que é o Richard. Esses são outros dois pontos em que a série e o livro divergem. O Vickery, né, o delegado da cidade, apesar de ele não querer que essa história, né, de desaparecimento de crianças ou morte de crianças se reverberem para que a cidade fique conhecido como um lugar onde crianças morrem, ele é um cara que, pra mim, dentro do livro, ele segue as leis, sabe? Ele, apesar de tudo, ele é um cara que tá investigando o crime, que quer saber o que tá acontecendo para que isso acabe. Já no seriado, eu percebo que colocaram ele como um cara que quer manter a sua posição, então por conta disso ele se relaciona muito com a Adora, que é a mãe da Camille. Por quê? Porque a Adora, ela é a dona de um abate de porcos, que é o principal lugar onde os trabalhadores da cidade, né, trabalham, então ela manda na cidade. Então, no seriado, a gente vê que o Vickery tem uma relação muito íntima até com a Adora, né? Enquanto que no livro a gente não vê muito. Quer dizer, na realidade a gente não vê nada disso. A gente vê um cara que é meio chucrão, que acredita que são pessoas de fora da cidade que estão realizando aqueles crimes. Ele não consegue acreditar que sejam pessoas da cidade, mas ele tá buscando a verdade, encontrar essas garotas. E no seriado ele é um cara que eu vejo que é um pouco mais corrupto, que tem um interesse um pouco a mais na Adora, não só se bem relacionar para manter o emprego, mas um relacionamento mais íntimo ali, como se eles fossem meio que amantes. Não mostra isso no seriado, mas dá a entender que eles têm um relacionamento, uma amizade muito íntima entre os dois. Já o Richard, desde o primeiro momento que ele encontra a Camille, ele já demonstra interesse por ela. Então ele já sente que ele tem alguma coisa ali, que ele quer se relacionar com a Camille como um casal mesmo. Isso no livro. Já na série não. Na série ele é bem distante dela, e até ele demonstrar alguma coisa, eu achei que nem fosse ter na série, ao longo que eu tava vendo,
ele demora um tempo maior. Eu não sei se a série quis esticar isso ou quis dar um ar mais profissional ao Richard. Sem contar que o Richard, né, ao longo, né, do seriado, ele tem muito mais investigação do que no livro. No livro, a gente vê toda essa parte da investigação por conta da Camille. E eu acho que esse foi um ponto muito... que eu achei que apagou um pouco do objetivo da Camille. Apesar da Camille estar investigando para fazer uma matéria, né, e ela faz isso tanto no livro quanto no seriado, eu percebo que a Camille, ela quer descobrir a verdade, sabe? Ela quer saber quem que é esse assassino, porque ela quer ir embora daquela cidade. Enquanto que no seriado, eu sinto que ela fica... o seriado quis mostrar mais as aflições da Camille, pelos sentimentos que ela tá passando, tanto de estar na casa dos pais, quanto de ter que rever pessoas do seu passado e fazer com que essas lembranças dela fique mais forte, sabe? Então, eu achei que né, tanto o livro quanto o seriado, cada um foi para uma linhagem. Então, no seriado eu vejo ela mais frágil e no livro, apesar de ela estar frágil, sim, né, eu vejo que ela ainda tem um objetivo. Eu senti falta desse objetivo da Camille no seriado. E toda essa parte de investigação que a gente vê retratado pela Camille, pra mim parece que passou pro detetive. E eu sei que precisa, né, que o detetive tenha mais participação ali, faça mais investigações pra que a gente entenda, né, ele é o detetive, né, desses crimes. Eu senti falta, apesar de tudo eu senti falta. Então a Camille, ela vai pra floresta e depois disso, depois de um dia de investigação, ela chega de noite, bate lá na porta da casa da mãe dela e fala, olha, eu preciso ficar aqui. Ela não avisou, não ligou, não fez nada. A Dora, ela fica meio, né, estranhada. Ela explica o motivo dela estar ali, que ela veio cobrir essa matéria. A mãe dela é muito sensível, sabe? Fica o tempo todo falando, nossa, você veio trazer essas desgraças aqui pra dentro de casa, Camille. E aí é o primeiro momento em que ela vai, né, dar um oi ali pro Alan, que é o marido da Dora, que tá casado desde quando a Camille era muito pequenininha. E ela vê a Ama lá, só que a Ama dentro de casa é uma garota completamente diferente da Ama que fica na rua. Então a Ama dentro de casa, ela se veste como uma criança, de vestido, de laço, brinca de casinha de boneca. E a Ama, ela começa a demonstrar uma personalidade muito volátil, muito forte e bem infantil dentro de casa, enquanto que fora de casa ela é muito pra frente, sabe? É uma garota que quer ser uma mulher já. E aí é que começa, né, a Camille, ela começa a sentir dentro daquela casa sentimentos que não são tão legais. Porque o grande ponto da história é que a Camille, ela teve uma irmã mais nova. E dentro daquela casa, ela começa a ter lembranças da sua irmã, que é a Marianne. A Marianne, ela morreu de uma doença que ninguém sabe o que é. A garota, ela sempre estava doente. E ao mesmo tempo que a Camille, ela tem essas lembranças, né, da Marianne doente e lembranças de como era a infância dela e de quanto e como a Dora era negligente com a Camille, colocando a culpa de suas frustrações da menina. Ela vai meio que afundando ali dentro daquela casa. Então ela tem o vício, né, com a bebida. Então ao longo tanto do livro quanto do seriado, ela tá o tempo todo bebendo. Isso eu achei muito legal. Então a gente consegue ver a fragilidade da Camille. E em relação a essas lembranças da Camille, a gente tem uns flashbacks dentro do seriado que a gente consegue ter bastante empatia por quem a Camille foi e de como ela passou por algumas situações dentro da história. Outro ponto em relação ao seriado que eu gostei muito, muito, muito foi em relação à ambientação.
O livro, quando você tá lendo ele, você tem aquela sensação de desconforto. E isso a autora traz de diversas maneiras, né? A forma com que a Camille lida com tudo o tempo todo, como as pessoas são vistas e como existe desconfiança, como a mãe dela é negligente e o Alan não tá nem aí. O Alan é um bananão, gente. Nossa, que cara irritante. Mas a gente percebe que é meio doentio também esse relacionamento entre o Alan e a Adora. Então, a gente tem essa ambientação que deixa você o tempo todo apreensivo. E no seriado, eles trouxeram isso de uma maneira tão magnífica, porque existe um momento dentro do livro que a Camille, ela descreve o quanto aquela casa dela é quente. Isso porque é uma casa muito antiga, né? Uma casa, essas casas, como se fossem essas casas históricas, e que a mãe dela nunca quis colocar ar-condicionado, então lá é o tempo todo com ventilador, por causa do calor que eles sentem. Porque se você colocasse o ar-condicionado, ia mudar a estrutura da casa, enfim. E aí a gente se sente sufocada dentro dessa casa, e eu acho que é isso que a autora trouxe. Então, existem muitos momentos em que você sente esse calor, esse abafamento, eu acho que é essa a palavra. O quanto é abafado ali aonde a Camille está. Não só aquela casa, mas toda a cidade. Então você vê várias cenas onde tem um ventilador, a imagem é meio alaranjada. Sempre quando ela vai andar de carro, é aquele calor, né? Aquela cidade sempre, nunca tem uma chuva, nunca tem nada. Então você tem essa ambientação que eu achei muito legal, que foi feita, né, pela atriz, pela produção ali do serial. Eu achei muito legal e a gente sente esse calor mais porque a Camille, ela usa o tempo todo roupas, né, compridas, então blusas, calças, porque ela tem marcas no corpo todo porque ela se machucava. Então isso é uma forma dela esconder, mas eu acho que isso também traz mais ainda essa sensação de abafamento e de calor e de desconforto que a gente sente ao ler o livro. E aí o que acontece? No segundo dia, depois que ela volta, né, ela vai dormir na casa dos pais, aí ela levanta cedo e vai continuar suas investigações. Ela tá indo pra delegacia de novo tentar conversar com o Vickery pra ver se ele fala mais alguma coisa sobre as investigações. E ali meio que num beco ela vê um casal, uma mulher bem desesperada, e ao chegar lá ela encontra a garota desaparecida morta e também do mesmo jeito, sem os dentes e sem nada. Então aí a gente já vê que existe um assassino que é um serial killer, né, e que ele procede da mesma maneira, arrancando os dentes das vítimas, e que a gente precisa saber quais são as motivações. E aí que começam as desconfianças, né? Eu acho que uma das desconfianças é com o John Mee, que é o irmão de uma das vítimas, que a cidade toda fica falando que ele tem interesse em garotinhas. O segundo, né? A segunda, eu acho que pessoa assim que a gente fica apreensivo e achando estranho é a própria mãe da Camille, a Adora, porque ela fica o tempo todo falando que era amiga das famílias, que conhecia as garotas, que nunca ouviu sobre o assunto, então a gente fica bem apreensivo a respeito disso. Só que a Camille, ela não vai enfrentar apenas a descoberta de quem é o assassino desses crimes, mas ela também vai enfrentar a descoberta sobre a sua vida, a sua infância e aquilo que ela não conseguia ver quando ela era criança. O que acontece? Existe uma desconfiança ali a respeito, né, sobre essa morte da Mariam. E a Camille, ela acaba descobrindo o que aconteceu realmente. E eu acho que esse é um dos pontos mais importantes do livro. Então, são várias coisas dentro do livro e do seriado que você fica o tempo todo naquela expectativa, naquele suspense de descobrir quem são as pessoas que estão envolvidas em tudo isso. Ao mesmo tempo que a Camille, ela tem que superar os seus medos, os seus anseios, a sua ansiedade e a sua constante vontade em se machucar. Isso é representado tanto no livro quanto no seriado. Particularmente, eu me senti um pouco desconfortável
em ler o livro. Eu achei mais fácil assistir a série. Ela me deu uma sensação de maior tranquilidade em relação à história em si. Existem diferenças, claro, mas eu acho que não são tão gritantes. Acredito que são mais esses pontos que eu passei para vocês. Mas o livro eu fiquei desconfortável desde a primeira página. Então, por exemplo, essa cena do chuveiro que eu comentei, essas lembranças que a Camille tem, até o envolvimento que ela tem com o detetive, com o Richard, ele me incomoda o tempo todo. Então, pra mim, não foi uma leitura tranquila e não seria um livro que eu indicaria assim para todas as pessoas para lerem. Gosto muito de livros de suspense, de thriller, mas esse foi um livro que me incomodou muito durante a leitura, principalmente por causa dessa ambientação. E eu acho que, comparando com a série, quando a gente fala de ambientação, realmente eu me senti em Wind Gap quando eu estava lendo, né? E aí eu assisti a série. Então, na parte da floresta, na parte da casa da Adora, nos eventos que tem na cidade, na delegacia, eu achei que foi tudo muito bem feito, né, pela HBO. Eu acho que ficou um trabalho muito legal. Então eu acho que é isso, pessoal. Eu queria comparar aqui um pouquinho pra vocês. Como eu disse, particularmente, apesar das diferenças que existem entre o seriado e o livro, eu gostei bastante do seriado. Na minha percepção, foi mais fácil assistir. Pode ser porque eu já tinha lido o livro do que ler o livro em si. Achei mais leve. E eu acho que o único ponto, assim, que é mais diferente na minha percepção é o Vickery mesmo, e esse relacionamento que ele tem, né, com a família da Camille, com a Adora principalmente, e com o próprio Curry, né, o diretor, que no seriado ele me parece muito mais próximo da Camille, o que justifica pra mim muito mais o final que teve, né, apesar do final do seriado ter parado um pouquinho antes do que no livro, né? No livro a gente sabe exatamente o que acontece com a Camille, enquanto que no seriado só mostra o desfecho, a conclusão final mesmo. E em comparação com o livro, Curry, pra mim, eu não gostei nem um pouco dele. Mas eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de passar lá no meu Instagram. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares, que é muito importante. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo. Tchau, tchau!